Então, a respeito de varargs é só isso. Definição de construtores. Sempre que você criar um objeto no Java, pelo menos um construtor da classe desse objeto vai ser chamado. Se você não criar esse construtor explicitamente dentro da sua classe, o Java vai criar para você. A gente já vai entender o que é um construtor. E para frente também vai ver um pouco mais. Então, por enquanto, o que a gente vai ver de construtor? Construtor é como se fosse um método, mas não é um método. O que ele tem de diferença para método? Ele não pode ter uma definição de retorno. Então aqui, ó, eu estou pegando alguns exemplos do que é válido ou não. O que ele quer dizer é o seguinte: nesse meu método somar, eu defini como tipo de retorno dele inteiro. Construtor não vai ter isso daqui. Então, se esse somar fosse um construtor, ele não teria retorno, seria algo desse tipo. Eles têm de ter exatamente o mesmo nome da classe. Então, se eu estivesse criando um construtor para Espírito Santo, chamado somar, esse construtor aqui teria obrigatoriamente que chamar Espírito Santo, e sem retorno do jeito que está aqui. Ele não pode ser definido como static, final ou abstract, né? Então, aqui eu não poderia colocar nenhum desses três. Tá. Os construtores, como eles parecem muito com método, eles podem também ter modificador de acesso e varargs, como a gente viu. Então aqui, se eu tirar isso daqui, por exemplo, e mudar aqui para private, esse construtor ele está correto e ele compila. Então aqui eu tenho vários exemplos de construtores válidos. Eu chamei a minha classe de rola porque é algo que eu gosto um pouco. Então o que a gente tem aqui? Ó? Eu tenho a minha classe chamada rola e um construtor é válido isso aqui. Esse meu construtor óbvio também vai chamar rola e nesse caso ele tem o nível de acesso padrão e sem parâmetro. Aqui é a minha mesma classe rola com o modificador de acesso no construtor privado. E aqui um construtor para rola público que recebe um byte e recebe um varargs, né? Vários inteiros. Então aqui são 3 exemplos de construtores válidos. E aqui exemplo de inválido. Nesse caso aqui, esse construtor, abre aspas, construtor, é inválido por quê? Porque construtor não pode ter retorno. Isso daqui para o Java é um método. Eu posso ter um método igual está aqui. Isso aqui funcionaria. É até bom observar isso. Não quer dizer que isso aqui não compila. Quer dizer que ele não é um construtor. Aqui eu tenho um exemplo em que o nome do meu método que eu estou considerando como construtor não está seguindo o nome da minha classe. Lembrando que os identificadores no Java são case sensitive. E aqui nesse caso é porque eu atribuí o modificador final para o meu construtor. Então, por enquanto, tem alguns outros detalhes que a gente precisa considerar em construtores, em especial quando a gente lida com a herança. Mas, por enquanto, é só isso que o livro abordou.